Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. 151, irmãos, enquanto nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. A partir da segunda estrofe. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Sempre ouve tua voz eu quero, e neste mesmo Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade nesta noite, ó Pai, de podermos ofertar ao Senhor.
Ó Pai, consagramos ao Senhor para que toda a tua obra, a tua igreja, haja crescimento, Senhor, prosperidade, ó Deus. Abençoa os contribuintes desta noite. Seu Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, abrindo as janelas do céu, Pai, para toda necessidade do teu povo, da tua igreja, Senhor Deus. Que essas contribuições sejam, ó Pai, para a manutenção da tua casa, ó Pai, todo o trabalho que é feito de evangelização para a salvação de almas, ó Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, o culto desta noite. Nós assim agradecemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esqueci de lembrar aos irmãos, a gente continuar orando pelo pastor Berenaldo, né? Pastor Berenaldo internado, quadro ainda delicado. Informação de ontem, os medicamentos estão fazendo resultado, ele já conseguiu se comunicar, mas ainda carece das nossas orações. Vamos continuar orando a favor do nosso irmão. Outro sim. Sábado nós estaremos lá na Assembleia de Deus de Itapemirim, igreja liderada pelo pastor Edson. Nós teremos lá um evento na liderança das esposas dos pastores, dos ministros. Será um grande culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Está sendo intitulado Culto de Gratidão. E nós estaremos lá, tá bom? Toda a igreja, a União Feminina vai louvar ao Senhor, conjuntão das irmãs. Então, a partir das 19 horas, nós estaremos lá, se Deus assim permitir. Coloquei lá no grupo das irmãs, depois do culto, eu quero falar com fonte de água viva, tá bom? Não saiam não. No próximo domingo, irmãos, é o último domingo do mês, é dia de ceia do Senhor. Então, nós vamos participar da ceia. E também vamos contribuir para a obra missionária. Nossa igreja assumiu o compromisso de ajudar o irmão Evilásio com uma passagem aérea. Ele já comprou no cartão, passou um pouquinho de R$6.000. Esse conflito Estados Unidos, Israel, Irã, acabou gerando algumas mudanças. O percurso será outro, o trajeto vai ser outro, e a passagem aumentou um pouquinho. Então, nós tiramos uma oferta na ceia passada, vamos tirar nessa próxima ceia, se a gente conseguir fechar o valor na ceia de abril. Espero que a gente consiga, tá bom? É possível, irmão? A última oferta de missões, nele saiu aí, mas se eu não estou enganado, deu 2.400 e poucos reais. Amém ou misericórdia? Amém, né? Então, quem contribui com missões está semeando no terreno fértil. Então, vamos ajudar. Então, domingo nós vamos trazer a nossa oferta missionária para ajudar aí no translado. A primeira parcela vai ser paga agora, o cartão do irmão Evilásio, dia 5 de abril. Então, a gente vai fazer a transferência para ele cumprir lá com o compromisso. Tá bom? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Eu acho que são esses os avisos. Vamos então para a palavra, irmão. Nós vamos continuar ainda essa noite falando lá no livro de Judas. É um livro pequeno, mas eu disse na última terça-feira, é um livro extremamente atual.
é o livro que antecede aí o livro de Apocalipse. Vou lembrar aos irmãos algumas informações que dei na terça-feira passada. Lembrar os irmãos. Judas está escrevendo para a igreja, está escrevendo para crentes. Não está escrevendo para o mundo, é para crente. Algumas informações, algumas exortações que Judas, o apóstolo Judas faz aqui, muitas vezes mexe com a gente, parece que ele está fora do normal, mas não está não, é fato, irmão, é fato. Veja que o Judas está se reportando ao tempo da igreja naqueles dias que já vivia essa situação, e hoje muito mais, irmão. Nós ficamos muitas das vezes embriagados com o movimento evangélico. O movimento evangélico, ele cresceu assustadoramente. Há aqueles que chegam a afirmar, eu não posso dizer se isso é verdade, mas há aqueles que afirmam que 40% da população brasileira já se aderiu, e olha a expressão que eu estou usando, se aderiu à igreja evangélica, que é diferente de ser convertido. Tem muita gente que aderiu à igreja, gosta da igreja, gosta de estar na igreja, gosta dos cultos, gosta do louvor, acha bacana e tal. Mas isso não significa que são pessoas convertidas. Não são. Lamentavelmente não são. Mas é ruim, mas a gente tem que ser sincero. Na seara hoje cristã, muita mistura, muito erro, torcem as escrituras sagradas ao seu bel prazer, e normalmente o povo é incauto, o povo vai, irmão, o povo é levado, vai embora, lamentavelmente. Por isso há uma necessidade de se conhecer as escrituras sagradas como ela, na verdade, é. O maior instrumento de Satanás hoje no meio evangélico é o engano, torcendo as escrituras. Falei aí alguns dias atrás sobre liberalismo teológico, que tem esse carro-chefe, que é, de alguma forma, minimizar aquilo que é pecado. Torce as escrituras. Eu não entendo mais assim, eu não acho que é mais assim. E, às vezes, é tudo que nós queremos ouvir. Tudo que nós queremos ouvir é alguém flexibilizando a doutrina da palavra do Senhor. E, lamentavelmente, no dia do arrebatamento, vai ser um chororô terrível. Chororô terrível. Mas Deus não tem pena de ninguém. A palavra está aí. Se quiser obedecer, obedece. Não quer obedecer, no dia do arrebatamento, quem está salvo vai, quem está perdido fica e acabou. Não tem plano B. Pastor, é a grande tribulação. Me perdoe, eu não creio em salvação de crente desviado em grande tribulação. Um crente que não consegue, no período da graça, da bonança, abrir mão de algumas bobagens, não abre mão de algumas bobagens, durante a grande tribulação, sem pastor, sem igreja, sem Espírito Santo, só com o capiroto na cacunda dele, ele vai obedecer? Não vai, irmão. Não vai. Pastor, mas João viu. Mas não está falando que é crente desviado. É porque o evangelho será pregado naqueles dias. Outro dia eu venho cá dar uma aula de escatologia para os senhores, baseado nisso. Então, a nossa salvação é agora. É agora. Se
a gente perder essa oportunidade, acabou. Não acredito em salvação depois disso. Muito bem, queridos, se eu não estou enganado, nós conversamos até o versículo 4, não foi? Até o versículo 4. O que Judas está falando aqui? Judas está falando dos falsos mestres, dos ímpios, que se infiltram dentro das nossas igrejas, cujo objetivo é fazer a igreja tropeçar, os crentes tropeçarem. Pergunta aos senhores, os crentes estão tropeçando nesses últimos dias? Sim. E lá naquele dia, não vai dizer, Deus, eu tropecei porque tinha um falso ensinador, porque eu aprendi errado. Não tem essa desculpa, não há possibilidade. É salvo, salvo, perdido, perdido. Você tem a Bíblia na mão. A verdade é que nós ajuntamos para nós doutores, como disse Paulo, ajuntamos para nós doutores segundo as nossas concupiscências. Nós queremos ouvir as pessoas, os líderes, os mestres, que vão falar exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Então nós ficamos nessa. Porque a palavra de Deus, ela é contundente. A palavra de Deus sempre vai ao encontro dos nossos pecados, dos nossos erros. E aí, às vezes, nós não queremos ouvir. Eu tenho até medo de falar isso, porque todas as vezes que eu falo, acontece um negócio. Mas eu já disse isso, que eu louvo a Deus pela vida de vocês de estarem aqui ouvindo a palavra do Senhor. Os senhores saírem por aí nessas igrejas, dia de semana, vocês ficam escandalizados. O povo não quer ouvir. Aí nós somos tentados a fazer o quê? Eu não vou fazer isso. A fazer uns cultos bacanas, né? Para poder o povo vir, que aí eles vêm. Não vou fazer isso. A igreja cresce com oração e Bíblia. E eu não estou dizendo crescer numericamente, é crescer em qualidade. Isso aqui é importante, crescer em qualidade. Oração e Bíblia. Vocês querem ir para o céu? Se não quisesse, vocês não estariam aqui, né? A prova é que vocês querem ir para o céu. Muito bem. Em relação a esses ímpios, falsos mestres, e aqueles que acompanham esses ensinos, Judas agora, ele traz 3 exemplos das Escrituras, lembrando a igreja do resultado, das consequências daqueles que entram por esse caminho, de endurecer o seu coração em relação à palavra do Senhor, em tornar a graça de Deus em dissolução. Falei na terça-feira passada, essa graça irresistível, que pode fazer o que for, que ela vai salvar de qualquer maneira, é torcendo as Escrituras, é invalidando o sacrifício de Cristo. Aí ele começa no versículo 5 dizendo assim, veja que é uma explicação, mas quero o quê? A gente só lembra daquilo que a gente já sabe. Então veja, irmão, e nós também sabemos. Por isso, Deus não tem ninguém por inocente. Eu esqueci, aí é problema nosso. O que nós, irmão, o que eu e você sabemos até a data de hoje, já é suficiente para a gente ir para o céu. Já é suficiente. O que nós já aprendemos até a data de hoje é suficiente para a gente ir para o céu. Então ninguém vai poder se desculpar. Nós vamos lembrar, e é o que o apóstolo Judas faz aqui, lembrar aos crentes. O pastor Renato pregou aqui domingo, lembrando que Paulo ensinando, que tudo aquilo que foi escrito, foi escrito para proveito nosso, para a gente lembrar das coisas passadas e aplicar, ou evitar certas coisas. E aqui Judas faz a mesma construção, e eu quero compartilhar com vocês pausadamente. Ele fala a respeito de 3 momentos na vida do povo de Deus. Primeiro, ele fala sobre Israel,
Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor feito o quê? Salvo, tirando da terra depois fez o quê? Os que não creram. Negócio difícil da gente, às vezes, assimilar, irmão. O mesmo Deus que tirou o povo do Egito, com mão forte, olha, vê se você consegue ver o cenário. Estava lá os filhos de Israel, trabalhando, fazendo tijolinhos para as construções públicas, debaixo do chicote de Faraó. Moisés lá no deserto, tomando conta das ovelhas do seu sogro, já há 40 anos, a vida estava seguindo. Só que os filhos de Israel começaram a clamar a Deus, porque esse Faraó não conhecia o José, era uma outra dinastia, e estava açoitando os filhos de Israel, massacrando eles, e eles começaram a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aparece a Moisés e disse: olha, eu desci para ver a situação do meu povo e resolvi tirá-los das garras de Faraó. O Moisés dissesse assim: o que eu tenho com isso? Você vai lá tirar. Eu? Não, agora não dá mais, agora eu já sou pastor de ovelha aqui. Não, você vai. Houve uma série de relutância da parte de Moisés, ele acabou indo. Deus opera aqueles fenômenos conhecidos lá no Egito, 10 sinais, onde o Senhor foi glorificado, e o povo de Israel saiu, irmão, atravessou o mar vermelho a pés enxuto, foi um fenômeno. O mar se abriu, um paredão de água aqui, outro paredão de água ali, os filhos de Israel passaram a pés enxutos. Quando eles acabam de passar, e que vem o exército de Israel, o mar se fecha e sepulta Faraó e todos os seus soldados. Do outro lado foi uma festa, irmão. Era o livramento da nação, era Deus cumprindo uma promessa que fizera a Abraão. Na minha contagem, mais de 3 milhões de pessoas saíram vitoriosos para uma terra que mana leite e mel. Coisa gloriosa. O Egito, a partir daquele fenômeno, temeu o Deus de Israel. Aliás, as nações ficaram sabendo o que de fato aconteceu. E Deus foi glorificado. Entretanto, meus irmãos, chega um momento, diz a palavra de Deus, abre lá, Números, abre a Bíblia, não bota na tela não, senão o povo não vai abrir a Bíblia não. Números 14, viciar a Bíblia. Números 14, 29. Números 14, 29. Acharam? Amém ou misericórdia? Então vamos lá. 1, 2, 3. Neste deserto cairá o vosso, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Quem é que foi sepultado no deserto? Todos que saíram do Egito, estranho e também judeus, de 20 anos para cima, foram sepultados. É isso que Judas está falando. Tem gente que acha que é filho preferido de Deus. Não, Deus não vai fazer isso comigo. Judas está falando, fez com a nação. Deus não fez com uma pessoa.
O mesmo Deus que tirou, que salvou, que libertou, que transformou, que trouxe, é o mesmo Deus que mata no deserto. Vocês vão ficar no deserto. Não permitiu. Que episódio foi esse? Quando Moisés manda os espias olhar a terra, os 12 espias, uma de cada tribo, 10 deles vieram e infamaram a terra. Não, isso não dá para nós não, não dá para... E aí o povo, irmão, o problema é esse. Ao invés de ouvir Moisés, mas o povo ouve o que não deve, irmão. A voz estranha apareceu, não, mas não tem condição não, blá, 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 um relatório negativo. Josué e Caleb disse, não, nós temos condições sim, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos dar vitória. Mas a maioria disse, não, nós não temos condições, E aí, irmão, aquilo virou uma epidemia no meio do povo. Ninguém mais queria saber de entrar na terra, porque acreditaram na conversa fiada dos 10 espias. Então, olha só o pecado dessa nação, o pecado dos filhos de Israel, que Judas fala que não creram. Por quê? Porque ouviram a voz desses falsos servos de Deus. E houve mesmo, irmão. Resultado, todos eles foram impedidos de entrar na terra da promessa e morreram no deserto. O Senhor caminhou com eles 40 anos até matar o último. Morre aí. Ficou sepultado nas areias do deserto. Somente poupou Josué e Caleb. E olha só o que Deus faz. Com a nação, com aqueles que ouvem, com aqueles que acabam seguindo essa liderança, Deus aplica a disciplina, porque Deus não tem ninguém por inocente. Mesmo Moisés tentando reverter o quadro, mas já não dava mais. Agora olha o versículo 37. O que aconteceu com os 10? Isso é o problema para quem lidera movimentos contra a obra de Deus. Ninguém fica impune. Versículo 37. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, os 10, Deus não permitiu nem caminhar no deserto, mandou uma praga e fez o quê? Fulminou logo, para servir de exemplo. E o povo que acompanhou, a sentença já estava a caminho. Vocês vão morrer, e de fato morreram no deserto. Por causa de quê? Incredulidade. Irmãos, se nós não crermos na palavra de Deus, nada, Deus é bonzinho, nada. Se nós não dermos crédito à palavra de Deus, nós vamos ser sepultados no deserto. Não tem terra da promessa para nós. Quem está falando é Carlos Augusto. Não, você não precisa me obedecer, você tem que obedecer à palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Mas eu acho o que eu acho. Eu já disse isso mais de 1 milhão de vezes aqui, nesses 27 anos. O que eu acho, o que você acha, é lixo, não vale nada. Agora, o que a palavra de Deus diz, eu e você temos que nos curvar diante dela. Então, olha só, se Deus não poupou o povo que Ele tira do Egito com mão forte, 3 milhões de pessoas, e sepulta no deserto, Ele vai me poupar? Filho de Oséia? Vou chegar lá, não, eu sou filho de Oséia. E daí que eu sou filho de Oséia? Eu sou neto de Alexina, minha avó, mãe de papai. E daí, o que eu tenho com isso? Não é a nossa família. Não. É ser lavado e remido no sangue de Jesus.
Então os crentes vão entrando pelo caminho da desobediência por causa desses ímpios, desses falsos mestres, esses mentirosos, esses enganadores, e acha que no final vai dar certo. Nunca deu, irmão, nunca deu. E não adianta depois alegar, porque eu não sabia, porque eu não sabia, é porque se eu soubesse, Deus não saiu perguntando, escuta que você sabia, como é que é? Não, pum, morreu todos eles. Então olha só, vai vendo essa escala de valores, ora, se Deus não poupou uma nação, mas sepultou no deserto, os 12 líderes, os 10 líderes, das tribos, foram fulminados, uma praga matou eles, para servir de lição, só poupou Josué e Caleb, porque continuaram crendo, não, Deus vai nos dar, olha, se Deus nos tirou do Egito, se Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que vai nos dar vitória. Então a incredulidade, quando nós nos tornamos incrédulos em relação à palavra de Deus, não tem salvação. Não tem salvação. Então, o alerta de Judas para nós hoje, primeiro alerta, cuidado com a incredulidade da palavra. Cuidado. Não, pastor, porque fulano de tal prega assim. Não, não é o que ele prega. A pergunta é, mas ele está pregando o que a Bíblia diz? Ou é um evangelho light? Porque o evangelho não é light. Poxa, Jesus não morreu na cruz, irmão, para a gente ficar de qualquer maneira. Não. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é um alerta. Segundo exemplo, olha a escala de valores. Versículo 6, vamos ler junto? Versículo 6. 1, 2, 3. E aos anjos, vamos começar de novo, está fraco. Versículo 6, Judas. 1, 2, 3. E aos anjos, antes de Deus fazer o homem, não existia o reino vegetal, só existia o mundo espiritual, os anjos de Deus, só. Em um determinado momento, Lúcifer nasce no seu coração. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Hã? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? É a Bíblia, irmão. Lúcifer estava onde? Quando ele resolveu se rebeliar contra Deus. Estava onde? O céu deve ser um lugar muito ruim, né, irmão? Tem coisa, irmão, que é difícil de compreender. Olha o que é uma insatisfação. O que é uma insatisfação? É um negócio, não tem explicação. Não, porque eu tenho as minhas razões. Não tem, irmão, não tem razão. Não tem, a verdade é que não tem. Poxa, nós estamos lutando para ir para onde o lugar que ele perdeu, irmão. Quem está lutando para ir para lá? O que ele perdeu, nós estamos lutando para ter esse lugar, para morar com o Senhor. Quem vai para lá, irmão? Eita glória! No céu, na presença do Eterno, num lugar de delícia, no meio de pedras afogueadas, ele resolve se rebeliar contra o Eterno. Eu vou fazer um governo paralelo ao de Deus, eu vou fazer. E aí Judas está dizendo que os anjos, até então eram anjos, que não guardaram o seu principado. Porque o que Satanás fez? Aliás, todo tipo de rebelião é a mesma coisa. O modelo é Satanás.
chega perto de um principado e diz: olha só, isso aqui está errado. Dizer que o eterno está errado. Isso aí está errado. Você merece melhor do que isso, rapaz. Vou fazer um governo paralelo e vou promover você. Você no meu governo, você vai ser isso. Você vai ser isso. Porque você merece ser isso, rapaz. Você merece um reconhecimento pelo que você faz, blá, 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 blá. E Deus, irmão, isso cria uma angústia na gente, porque Deus está vendo um negócio acontecendo e Ele faz o quê? Nada. Deus foi dando linha-pipa, como disse Rodrigo aqui domingo, né? Vai dando linha-pipa, vai deixando Ele fazer. Cada um é livre para tomar a sua decisão. Ah, porque eu fui enganado. Não, Deus não quer ouvir essa conversa fiada, irmão. No dia que a trombeta tocar, essa conversa fiada não vai valer. Ah, eu fui enganado por Lúcifer, porque ele disse, me falou, blá, 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 blá. Ele conseguiu levar 1/3 de anjo. É muito ou é pouco? Hã? É muito, irmão. É muito. Pensa num exército celestial que ele conseguiu persuadir 1/3 contra o eterno. Arrogância, rebelião, orgulho, cobiça. Serei igual ao Altíssimo. Eu vou ser igual ao Altíssimo. Não estava satisfeito com o posto dele. Não, é pouco para mim, eu tenho que ser igual ao Altíssimo. Orgulho, se encheu de orgulho. Rebelde, arrogante. Deus não saiu assim: Lúcifer, some daqui, some daqui. Agora, vocês que ouviram Lúcifer, vem cá, meu filho, vem cá. Não. Não. Deus não poupou nenhum anjo. Lembre-se de, a escala de valores. Na ordem da criação, Deus fez os anjos, o homem e a mulher. Os anjos foram feitos seres superiores ao homem. E Deus não negociou. Deus expulsou do céu. Expulsou. Olha o que Judas está dizendo aqui, irmão. Veja que é sério. Primeiro ele dá o exemplo da nação que entra pelo caminho da incredulidade, que não crê. Aqui da arrogância, que esses líderes fazem isso, implantam isso no coração das pessoas. Coloca tropeço diante da igreja, para os crentes tropeçarem e caírem da fé. Se arrebentam todo, irmão. Se esculhambam todo. Há aqueles que nunca mais ficam de pé. Nunca mais. Mas deixaram a sua própria habitação. Reservou o lugar deles aonde? Na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Juízo proforme, mas eles já estão condenados, só falta executar a sentença. Deus não poupou, Deus não poupa ninguém, não vai poupar a mim, nem vai poupar você, irmão. Ah, pastor Carlos Augusto, doutrina de homem, não obedece, aguarde o arrebatamento. Aguarde o arrebatamento. Se eu estiver ensinando alguma coisa que é minha palavra, estou ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus que eu estou ensinando. Se eu não quiser obedecer, é problema de cada um. Judas está lembrando, olha, não poupou Israel, não poupou nem os anjos que se rebeliaram. Quando nós não queremos obedecer a palavra de Deus, além de incredulidade, Deus trata a gente, segundo Judas aqui, como rebelde. Rebelde. Que é isso? É a predisposição de desobedecer a Deus. Irmão, o crente está sujeito a cair, sim ou não? Sim.
A Bíblia diz que o justo cairá. Como é que termina o versículo? Como é que termina o versículo? Ele vai ficar caído? Como é que termina o versículo? 7 vezes Deus o levantará. Lamentavelmente nós estamos sujeitos a cair. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E não é isso que a Bíblia está falando aqui, não. Todos nós estamos sujeitos a errar, lamentavelmente. Mas o problema aqui dos nossos dias é o crente que quer ficar caído e dizendo que é salvo, contendendo com a palavra de Deus. Isso está errado, a palavra está errada, eu que estou certo, andando no caminho errado. Isso é rebeldia, irmão. Isso é rebeldia contra Deus. E Deus vai tratar esses crentes como tratou os anjos que caíram, que rebeliaram, que desobedeceram o Senhor Deus. E eu vou repetir para ficar marcado na sua memória. A gente desobedece aqui, não, porque a igreja Shekinah é muito exigente. E lá no céu também não prestava. Então o argumento dos crentes aqui é o mesmo argumento dos anjos que abriram mão, irmão, do seu principado. Lá também não prestava para eles, estava ruim. É uma insatisfação, irmão, e fica procurando argumento. Poxa, o irmão Evilásio está lá sofrendo no campo de batalha, irmão, enfrentando o capiroto todo dia. Os crentes aqui, um caroço de areia faz um estardalhaço. É porque não é convertido, irmão. Não aguenta nada. O crente olha de cara feia para o outro, estou desviado. Olhou de cara feia para mim, então estou desviado. Agora eu estou desviado. Por quê? Porque fulano olhou de cara feia para mim. Que crente é esse? Aonde está a salvação desse crente, irmão? Tem gente que não gosta de mim. É normal não gostar de mim. É normal. Agora eu vou para o inferno porque a pessoa não gosta de mim? Não, deixa ele ir. Eu não, eu vou para o céu. Paciência. Não, eu vou abandonar Jesus porque fulano não gosta de mim. Mas Jesus gosta. Jesus me ama e morreu na cruz para me salvar. Ninguém vai roubar o que Deus conquistou para nós, irmão. Não vai. Primeiro exemplo, a incredulidade da nação de Israel. Foram dizimados no deserto. Segundo exemplo, os anjos que não guardaram o seu principado foram despojados, estão aprisionados. Tem demônios, irmão, que estão aprisionados, são tão terríveis, tão poderosos, que estão aprisionados. Alguns deles serão soltos durante a grande tribulação, para espizinhar aqueles que habitam sobre a face da terra. Terceiro, olha o terceiro grupo, irmão. Terceiro grupo, que nós também conhecemos. Versículo 7. 1, 2, 3. Assim como Judas traz aqui a memória Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas ali, irmão. Por causa da imoralidade, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, Deus não poupou, destruiu, acabou, dizimou, varreu. Deus não tem ninguém por inocente. E hoje nós vivemos um evangelho, irmão, onde tudo pode fazer. Os crentes sensuais. Falei aqui nos últimos dias mostrando as carnes. Querem mostrar as partes íntimas, querem provocar. Ela quer mostrar como ela é muito pontinho, né? Ele quer mostrar como ele é saradão, gostosão, bonitão. Tanta imoralidade no meio do povo de Deus, como se isso fosse normal. Deus não aceita isso e Deus vai punir, irmão. Ninguém vai conseguir passar bico doce em Deus. Quer fazer? Pode.
Pastor, pode fazer isso? Pode. E pode fazer aquilo? Pode. Pode. Só não pode ser salvo, irmão. Só não pode ser salvo. Esses falsos mestres não têm compromisso com a moralidade cristã, irmão. Não tem nada a ver não, tem nada a ver não. Não tem compromisso com a moralidade cristã. As nossas igrejas estão virando uma bagunça, irmão. Você não sabe se você está indo numa igreja ou se você está indo num clube. É um negócio esquisito, irmão. Tem igreja que você chega, você tem que chegar e ficar de cabeça baixa, não pode levantar os olhos não. Porque... Mas é normal, porque as coisas mudaram. Igrejas por aí que as meninas vão junto para o banheiro, lá se beijam e tal, mas é assim mesmo, pastor, é assim mesmo. Hoje é assim mesmo. O filho ou a filha, será? Se prostitui com o namorado da igreja, ou com a namorada, aí os pais ficam sabendo, não, meu filho, é assim mesmo, não é só você não, os outros também estão fazendo isso. Tipo de crente. Não, minha filha, não faz mais não, minha filha, não faz mais não, mas a filha de fulano, até já sabe, a filha de fulano também está fazendo, filho de Beltrano também está fazendo. E fala na cara limpa, como se isso fosse uma coisa comum. Normal. Menina fica com um garoto na igreja, fica com um garoto, um tempo, fornica, passa foto de nudez por aí, depois troca de garoto e vai virando esse angu de caroço. Na hora de cantar é uma alegria danada, mas é uma bagunça, irmão. Aí você vai falar com o líder, não, é melhor na igreja. Chegou aqui um casal, não vou dar detalhes, senão expõe a pessoa. Chegou aqui um casal de namorado, veio de outra denominação, e normalmente todo mundo que vem para cá senta comigo, eu quero saber da história, quem é você, de onde vem, por que vem, por que você está vindo para cá? Aí sentamos, conversamos, blá, 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 e no meio da conversa, disse assim, pastor, porque a gente transa, ou nós transamos, não sei. Falei, como é que é? Vocês estão vindo para cá desse jeito? E vocês já conversaram com o pastor lá onde vocês? Conversamos. E qual foi o resultado? Quanto tempo vocês ficaram de disciplina? Não. O pastor falou que não tem problema não, só orou por nós e já que nós vamos continuar namorando, está tudo certo. Falei, bom, vocês nem entraram em comunhão aqui ainda, mas vocês já estão disciplinados. Olha só que negócio esquisito. Vocês ainda não entraram em comunhão, vocês não foram recebidos, mas vocês já estão disciplinados aqui. Fica um tempo aí. Se vocês se consertarem e não transarem mais, vocês serão recebidos como membro da igreja. Fora disso, negócio atípico, né? Você disciplina antes do cara ser membro da igreja. Catar. Por quê? Porque passa a mão por cima, não tem problema não. Assim, mas faço da igreja cheia. Faço. Mas vai para o céu, irmão? Tem salvação? Sim ou não? Sim ou não? Não tem, irmão, não tem salvação. Então se lembre disso. Incredulidade, não crê na palavra que está sendo pregada. Vai acontecer conosco como aconteceu com Israel no deserto. Segundo, quando nós nos rebelamos contra Deus, que sabemos que está errado, mas insistimos em fazer, Deus vai fazer conosco como fez com os seus santos anjos no céu, expulsos, sem misericórdia, não tem jeito. Terceiro, se nós entrarmos pelo caminho da imoralidade, dizendo que agora, infelizmente, tudo é assim mesmo, blá, 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 nós seremos destruídos como foi Sodoma e Gomorra.
Tem muita gente que sofre, irmão, aqui na terra, sofre aqui na terra, e não sabe, até que sabe por quê, porque eu não acredito que o Espírito Santo não fala na mente dessa pessoa, porque insiste em viver no caminho errado, insiste em desobedecer a palavra de Deus, não quer se render, tem que se render, tem que se render. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vou ter que parar, né? Tem que parar. 1, 2, 3 versículos. Tem tanta coisa boa aqui para nós ainda. Ele vai desdobrando isso, vai desdobrando isso. Para a gente entender, esse é o tempo do fim, irmão. É o tempo desafiador da igreja nesse século presente. Mas o alerta de Judas, para nós, ele é real. Cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Deus é misericordioso, não tenho dúvida disso, mas Ele não se deixa escarnecer. Quer não? Vai entrar pelo caminho da rebeldia? Então tá. Fez a escolha, puf! Já foi. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus nos ajude. Continua falando ou para por aqui? Outro dia, né? Porque hoje ninguém quer me ouvir mais. Outro dia, continua falando ou para? Então tá. Aí ele vai dar explicação em cima desses três momentos. Ele vai destrinchar isso mais uma vez a partir do versículo 8. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos para o céu, irmão? Isso aí. Quiser ir para o céu, vem para cá que nós vamos ensinar a ir para o céu. Não é fácil não. Mas como eu digo, rompendo, às vezes não dá para a gente passar assim na porta, porque a porta é estreita. De lado, vamos embora. O negócio é entrar no céu, irmão. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar. Convidar os irmãos que querem oração para vir à frente. Em nome de Jesus. Quinta-feira tem oração, vem orar. Quinta-feira tem oração. As irmãs fiquem aí um pouquinho, vai ser rapidinho, por favor. Convidar o pastor Geilton para fazer essa oração. O pastor Oséia vai nos despedir com a bênção apostólica. Vamos orar pelos pedidos de oração que estão aqui, orar pelas pessoas que estão hospitalizadas no Hospital Itapemirim, que rogam aí as nossas orações. Os irmãos que querem oração, pode vir à frente. Só pega na segunda aqui, né? Vai pegar a bênção primeiro. A Ariana pede oração por Sabrina e Henrique, estão internados. O Henrique é um bebê, né? Está com catapora, não está passando bem, recém-nascido. A Sabrina é a mãe. Vamos orar. O Senhor restaurar. Vamos orar, queridos. Vamos confiar no Senhor. Querido e poderoso Deus, diante da Tua face, Senhor, e da Tua presença, Pai, levantamos a nossa humilde voz a Ti, Pai, de gratidão ao Senhor, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando os Teus filhos, dando força, Pai, para poder prosseguir nessa jornada, Pai. Sabemos que não tem sido fácil, não é fácil, mas é uma esperança, Pai, na vida de cada um, de um dia alcançar os céus para a eterna morada, meu Senhor. Pai, aqui está o Teus filhos, Pai, na frente. Meu Deus, eu não sei qual a necessidade de cada um, Pai,
mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai amado. Atende por misericórdia, meu Senhor, não por merecimento humano, mas por misericórdia, atende a necessidade de cada um, meu Senhor. Ah, meu Deus, entra com providência. Senhor, milagre, faz o milagre, você cura, faz a cura, para a honra e para a glória, meu Senhor, o teu nome. Também, Pai amado, o pedido que a tua filha fez, em favor da Sabrina, da criança, meu Deus, visita por misericórdia, meu Senhor, e faz a tua obra para a honra e para a glória, meu Senhor, o teu nome. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Pai, por esse momento glorioso. Aqui em minhas mãos, Pai amado, estão alguns pedidos. Eu não sei, Pai amado, qual serão os pedidos, mas eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Há de, por misericórdia, meu Senhor, atender a necessidade de cada um, meu Senhor. Portanto, Pai amado, continua conosco, ó Pai, dando força para poder prosseguir. Na verdade, Senhor da glória, o pão foi quente, mas valeu a pena, meu Senhor. Muito obrigado por tudo, por essa noite gloriosa. Leva-nos em paz. Da noite, Pai, de sono abençoado na tua presença, Pai. Cuide de nós, cuide dos seus. Desde já, Pai, nós somos gratos a Ti por essa grande vitória, estar nesse lugar, nesta noite, e ouvir a Tua preciosa palavra, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Sempre no Senhor. Regozijai-vos. Igreja segue caminhando.